A matemática para o Goiás voltar à Série A do Campeonato Brasileiro pegando os números fora de casa. Quero trazer aqui um levantamento importante sobre quantos pontos o Goiás precisou fazer nas últimas campanhas de acesso jogando longe de Goiânia. Esse jogo contra o Brusque sendo mais um difícil, já teve o primeiro ponto contra o Ceará na estreia e um jogo que o Goiás precisa sim buscar a vitória. Quais foram os números, por exemplo, na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, a pontuação, número de vitórias, empates, derrotas e naquela somatória geral, chegar no número mágico de 62, 64 pontos para estar em uma situação mais confortável. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, falar também sobre a escalação, esse duelo contra o Brusque em Itajaí. Eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes pelo link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. E lembrando que nesse domingão, logo após a partida contra o Brusque, teremos a tradicional live aqui no canal por volta das 6h15, 6h30 da noite. Já entramos ao vivo por aqui. Fechado? Para você apostar justamente nesse duelo Brusque e Goiás é na Pix Brasil, onde você ganha R$20 de graça para apostar como quiser. Como por exemplo, a vitória do Goiás fora de casa está pagando 2,49 a cada real apostado. Um empate a 2,97, vitória do Brusque em casa, 2,91. Os outros jogos também da Série A do Brasileirão, Vitória e São Paulo com empate a 3,10, Cuiabá e Palmeiras com a vitória do Palmeiras fora pagando 1,75 e uma vitória do Botafogo contra o Bahia, 1,89. Essas e todas as outras odds do futebol brasileiro e internacional é na Pix Brasil. Faça o seu cadastro, resgate esse valor de R$20, esse bônus que inclusive tem como você até sacar ele, tá apostando, jogando dentro da plataforma. Todas as explicações certinho também você encontra no site da Pix Brasil, link no comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o jogo entre Brusque e Goiás, terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, partida que será realizada em Itajaí, que eu gosto sim da possibilidade de não jogar contra o Brusque lá no Augusto Bauer. O único jogo, pelo menos da história recente, né, entre Brusque e Goiás foi lá naquela Série B de 2021, Goiás venceu lá em Santa Catarina, mas a pressão, o estádio, o campo, enfim, é muito mais difícil jogar lá em Brusque do que nesta partida em Itajaí, no estádio Hercílio Luz, assim como foi a estreia também do Brusque contra o Mirassol. Um time bem enjoado, fez boa partida também contra o Atlético no meio de semana pela Copa do Brasil, acabou perdendo, natural, mas o primeiro tempo, por exemplo, o Brusque foi até melhor. O jogo contra o Coritiba, o Brusque também jogou melhor, é um time enjoado e que tem sim bons jogadores, tá? Olhando assim na escalação, é um time até melhor do que, por exemplo, o da Ponte Preta. Vou até deixar aqui para vocês a última escalação do Brusque, né, no jogo contra o Coritiba. Matheus Nogueira no gol, pivô na lateral direita, os dois zagueiros, o Jansson e o Wallace, aquele ex-Flamengo, Alex Juan na lateral esquerda. Meio de campo com Rodolfo, ótimo, camisa 5, Marcos Serrato, também ex-futebol goiano, Dionísio, ex-Vitória e o Dentinho, camisa 10. No ataque com Paulinho Mocelin, ex-Londrina, e o Guilherme Queiroz também, ex-Figueirense. Bom ataque, um time coeso aí voltando para a Série B do Brasileirão e deve fazer um campeonato bem tranquilo. Sem susto e até, por que não, sonhar com algo a mais, tá? Olhando pelo lado do Goiás, as últimas escalações devem sim ser mantidas. Tem aquela dúvida tradicional no ataque, né? Brenner Colano, Paulo Baia, o Wellington, será que permanece no time? Acho que o técnico Márcio Zanardi deve sim manter uma escalação padrão para esse duelo fora de casa após o jogo da ida na Copa do Brasil, e a postura tem que ser mesclada. Acho que o Goiás deve aí utilizar tanto a cautela do jogo contra o Ceará, ou seja, você está jogando fora de casa, né, não precisa começar com aquela pressão toda nos minutos iniciais, pode deixar o time mandante também tentar saber o que quer primeiro da partida, mas ainda assim não ficar com a bunda lá atrás. Acho que o Goiás, aproveitando desse momento também do Brusque, que não vai estar um estádio lotado como estaria, por exemplo, em Brusque, é um campo, digamos, que fica um pouco mais neutro, o time do Goiás é melhor do que o do Brusque. A vitória precisa sim chegar, tá? Mas aquela pressão inicial, como acontece nos jogos dentro de casa, acho que o Goiás pode pegar um pouco mais leve, tentar explorar esse contra-ataque, mas sempre tem em mente que uma vitória é fundamental também para as pretensões. Por que eu digo isso? Eu quero fazer aqui também, né, trazer esse levantamento de o número de vitórias, quantos pontos fora de casa
são necessários para o Goiás voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Obviamente não tem como a gente cravar um número, porque o campeonato está na terceira rodada, mas uma coisa que serve muito para observar o futuro, analisar, prever, entre aspas, é utilizar as métricas passadas, os números anteriores, quanto que o Goiás precisou fazer jogando fora de casa para chegar à Série A. Olha, eu fiz aqui um levantamento, utilizei o site Futebol do Mundo, do Geliezer Paulo, um abraço aí para o Geliezer, site muito bom, recomendo a todos vocês, futeboldomundo.com.br, lá você consegue ver todas as tabelas, mandante, visitante, cada uma das rodadas, pegar, por exemplo, da 10ª à 38ª rodada, você consegue fazer esse recorte também, é um site muito bom, não estou sendo patrocinado não, apenas uma indicação aí do Futebol do Mundo, e o Geliezer Paulo também, que é um cara que eu admiro bastante. Na campanha, por exemplo, de 2021, aquela temporada, inclusive, das anteriores, foi a que mais precisou de pontos para subir para a Série A. Os clubes jogando fora de casa, eles mais somaram pontos. Vou até deixar aqui para vocês essa tabela de 2021. Goiás fez 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas naquela Série B em 19 jogos como visitante. Por que eu digo isso? Por exemplo, no ano passado, os clubes que ficaram aí dentro do G4, o Juventude, ele até fez muito, foram 32 contra 27 do Vitória, e o Atlético Goianiense, por exemplo, fez 24, o Criciúma fez 21. Na temporada anterior ainda, 2022, o Cruzeiro fez 30 pontos, o Bahia fez 21 e o Vasco, que subiu também, fez só 20, a mesma pontuação do Grêmio. Então fica nesta faixa, entre 20 a 25 pontos necessários, esta média. Os clubes que subiram para a Série A fizeram essa média de entre 20 a 25 pontos como visitante. Uma média de 6 a 7 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Estava nessa faixa, tá analisando aí os números friamente. O Goiás já tem um ponto, a estreia boa contra o Ceará, um resultado muito importante. Vencer agora o Brusque, que pode ser sim um time ajustado, está aí em crescimento nos últimos anos, mas acabou de vir da Série C. O Goiás vindo da Série A, que precisa subir de volta, tem que ter em mente também que os 3 pontos são fundamentais. Do interior catarinense. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários este levantamento e quem sabe, destas, vamos colocar aí 7 vitórias necessárias fora de casa, tomara que a primeira já saia hoje lá em Santa Catarina. Tem um outro aspecto também que a gente ainda não consegue ter uma base muito grande, um lastro, porque o campeonato está só começando. Então a gente não sabe, por exemplo, se o Goiás será aquele mandante incontestável, fazendo 40, 50 pontos dentro de casa, ou aquele visitante muito fraco, A gente não consegue ter essa base, porque você pode somar os pontos em grande parte, como fez o Grêmio e o Vasco, lá na Série B de 2021, dentro de casa, e a campanha fora foi um pouco mais fraca. Mas esta mescla é muito importante. Dificilmente um time que só apanha fora de casa consegue subir. É muito raro isso mesmo. Em 2018 foi uma campanha, por exemplo, até esqueci de mencionar, em 2018, outro ano do acesso do Goiás, o Goiás fez 29 pontos. Então, nas últimas edições da Série B, isso é uma tendência. O Goiás, quando subiu, foi um visitante muito forte, muito forte. Em 2021, como eu trouxe aqui para vocês, foi 28 pontos. O Goiás foi o terceiro melhor visitante, empatado ali com o Avaí, inclusive, na segunda colocação. 2012, acho que muitos de vocês vão estar perguntando agora. Vou deixar também aqui para vocês a tabela visitante. Naquela Série B de 2012, o Goiás ficou em quarto lugar, mas fez 29 pontos. Então, você viu tanto que aquela Série B foi difícil. O Goiás venceu 8, empatou 5 e perdeu 6. 36 gols marcados e 29 gols sofridos. Esta tabela como visitante. E, por exemplo, o São Caetano fez 38 pontos como visitante. 38. 9 a mais do que o Goiás. 9 a mais. E não subiu, ficou ali bem empatadinho também, mas não subiu. Mas, por exemplo, a campanha de mandante naquela temporada, o Goiás foi o melhor, 49 pontos, 5 a mais do que o Avaí. Aí, por exemplo, se o São Caetano fez 9 a mais do que o Goiás em 2012, como visitante, como mandante, o São Caetano foi só o 10º colocado. A diferença do Goiás para o São Caetano dentro de casa foi de incríveis 17 pontos. Então, assim, tá vendo como as tabelas elas podem enganar também, Não é uma certeza. Se você fizer só uma campanha como mandante, você pode sim conseguir subir, mas não é algo garantido também. Essa mescla, pontuar dentro e fora de casa, é fundamental. Até nesse aspecto de 2012, o Joinville, por exemplo, fez 44 pontos
né? Ele e o Avaí, eles fizeram 44 pontos e não subiram, né? Ficou aí na 6ª e 7ª colocação, enquanto como visitantes eles ficaram, o Avaí na 12ª colocação e o Joinville em 9º. Então, trazendo aí um pouco dos números, né? Brincando com essas possibilidades. O fato é que no enredo geral, o que o Goiás precisa fazer? Nos últimos anos, nas últimas 10, 11 edições da Série B, ficou nesta faixa de corte. 62, 63 pontos. Acredito que nessa temporada, algo na casa de 64 já é garantido. Dá para voltar à Série A do Brasileirão. Os clubes que chegam nessa marca de 64 têm aí uma média de 18 vitórias, 10 a 14 empates, entre 6 e 10 derrotas. Tá? Então vamos colocar aí nessa faixa de 18 vitórias. A diferença também do título para quem sobe, geralmente não é tão diferente. Esse ano a gente tem o Santos aí, né? Acho que o Santos será um adversário bem enjoado. Pode ser que dispare, mas a tendência é que isso não aconteça logo de cara assim. Geralmente, para ser o campeão, fica numa faixa de 68 a 72 pontos quando aquele time não dispara lá na frente. Tá? Então, entre 64 e 70, 72, dá sim para sonhar com um tricampeonato também da Série B do Brasileirão, mas obviamente o mais importante é voltar para a Série A. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. De 18 vitórias e vamos colocar aí 12 empates, né? O Goiás já tem pelo menos uma vitória e um empate nesse comecinho de Série B. Fundamental continuar somando. Deixa eu ver se tem algum outro levantamento que eu não trouxe aqui para vocês, só para não deixar em branco, tá? Acho que é isso. No ano passado, quando o Goiás subiu, em 2012, por exemplo, naquele ano, o Goiás ele foi o campeão. Deixa eu pegar aqui a tabela completa para não falar bobeira para vocês. Naquela temporada o Goiás somou 78 pontos. É a temporada mais maluca, né, do futebol brasileiro, já que, por exemplo, o São Caetano fez 71, empatou com Vitória em pontos e com o Atlético Paranaense e não subiu. Mas, por exemplo, o Joinville, que veio em sexto, ele fez 60. Em 2021, quando o Goiás também subiu para a Série A, ele fez 65 pontos, enquanto o primeiro fora foi o CSA com 62, ou seja, 63 naquela temporada o Goiás subiria. Em 2018, o Goiás teve uma sorte danada, conseguiu subir com 60 pontos, algo raríssimo de se ver, tá? Dos últimos 10 anos, o Goiás e o Figueirense de 2018 também foram os mais sortudos nesse aspecto, né? Subindo com a pontuação mínima, 60 pontos. E em 2018, né, a Ponte Preta também ficou com 60. Então, basicamente, a faixa de corte 61 pontos, enquanto na temporada passada, né, o primeiro time dentro do G4 foi o Atlético Goianiense com 64, o Novo Horizontino ficou com 63. Então, nessa temporada, para não ter dúvida alguma, fazer 65 pontos, né, já é o suficiente para chegar até a Série A, ficando aí nesta faixa de 18 vitórias e 11 empates, vamos colocar assim, vencer um turno completo. É difícil, mas dá para sonhar, dá para acreditar, e um time bem encaixado precisa vencer fora também. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link da Pix Brasil para você apostar nesse jogo entre Brusque e Goiás, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!